this programme, living and working in Lisbon. The mystical village in the hills which Byron described as this glorious Eden. And the frontier towns that fought so hard in the war for Portugal's independence. Portugal has frequently been cut off from the European mainstream. Tucked away at the edge of the continent, beyond an often hostile Spain, it's had to fight for its survival as a nation. The Portuguese have been defined through major events, the discoveries, the wars of independence, and in the 18th century, an event that literally shook the world. Towering over the district of Baixa stand the ruins of the Convento do Carmo, the 14th century church that witnessed one of the biggest natural disasters to hit the Western Hemisphere, the Great Lisbon Earthquake of 1755. It began on a clear morning, the 1st of November, when people were flocking to church to celebrate All Saints' Day. Suddenly, the first of 3 massive tremors. Temos os abalos que derrubaram os edifícios. Sepultaram as pessoas, tanto dentro das igrejas quanto em casas particulares. Depois, o incêndio. The many candles lit to commemorate the Day of the Dead started fires that raged out of control for 7 days. Archaeologist Maria da Conceição Machado has had to learn exactly what took place that day. Uns tentavam salvar-se, outros rezavam, outros imploravam para que acabasse. Those who weren't consumed by flames or crushed by masonry took refuge on the riverfront, where they were swept away by the tidal wave that followed. "17,000 buildings in old Lisbon collapsed, and 60,000 people died in an earthquake felt as far away as Jamaica. The city's skyline would never be the same again." The man responsible for rebuilding the city was the Marquis of Pombal. He famously declared, "Close the ports, bury the dead, feed the living." The grid system named after the Marquis, the Baixa Pombalina, is one of the best examples of 18th century town planning in Europe. A testament to the Portuguese determination to pull through. Desculpe, onde fica o Convento do Carmo, por favor? Siga sempre em frente, tome a primeira rua à direita e o convento fica lá, do lado direito. É longe? Não, é perto, a 5 minutos a pé. Desculpe, onde fica o Convento do Carmo? Excuse me, where is the Convento do Carmo? Siga sempre em frente. Go straight on. O convento fica lá, do lado direito. The convent is there, on the right-hand side. É longe? Is it far? Desculpe, onde fica o Convento do Carmo, por favor? Olha, siga sempre em frente. Toma a primeira rua à direita, depois volta à direita e o convento fica lá do lado direito. É longe? Não, é perto. 5 minutos a pé. Muito obrigada. De nada, minha senhora. Siga sempre em frente. Go straight on. Tome a primeira rua à direita. Take the first road on the right. Volte à direita. Turn right. O convento fica lá, do lado direito. The convent is there, on the right-hand side. The former expo site, o Parque das Nações, is one of the best examples of urban renewal in Lisbon. And people have embraced it with enthusiasm. It's a popular place to work and also now to live. Where do you live? Onde mora?
Eu sou de Lisboa e moro no Parque das Nações. Eu moro em Lisboa. Moro em Elvas. Moro em Sintra. Moro em Guimarães. Moro numa residência de estudantes em Porto Alegre. Onde mora? Moro em Lisboa. Moro em Sintra. Moro numa residência de estudantes. O que faz? Sou estudante de economia. Onde mora? Where do you live? Moro em Lisboa. I live in Lisbon. Moro numa residência de estudantes. I live in a student residence. O que faz? What do you do for a living? Eu sou pescador. Sou tratorista. Sou empregada de mesa. Sou piloto de helicópteros. Sou estudante de economia. Sou estudante. Eu sou estudante também. Sou estudante. Trabalho no Departamento de Turismo da Câmara Municipal de Marvão. Not far from Lisbon lie the mystical hills of Sintra, long a retreat for kings and nobility. There are palaces everywhere. Pena Palace is a fairy tale mix of architectural styles. The Moors built this fortress in the 8th century, and o Palácio Nacional, the national palace, was home to the royal family from 1147. It was in this room that King Manuel I was to hear of Vasco da Gama's arrival in India and the establishment of the Portuguese Empire in Asia. The fresh air and clean water of Sintra provided a refuge from the plague in the Middle Ages. Its unique atmosphere has also inspired artists of all kinds, as historian Teresa Otero explains. Os românticos viam em Sintra um cenário perfeito daquilo que idealizavam. E, portanto, sem dúvida que aqui, por esta penumbra que é tão característica de Sintra, pelas chuvas e pela vegetação exuberante e exótica, isto corresponde a um cenário romântico. Sintra is also a perfect escape from the heat of the Portuguese summer. Continua a ser um sítio muito belo. A beleza de Sintra marca as pessoas. Desculpe, para o Palácio da Pena, por favor. Vira à direita, depois do Hotel Lawrence, vira à esquerda, há um sinal para o Palácio da Pena, depois sempre em frente para cima. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Vir à direita, turn right. Depois do Hotel Lawrence, vir à esquerda. After the Hotel Lawrence, turn left. Há um sinal. There's a sign. Sempre em frente para cima. Straight on to the top of the hill. To the east of Lisbon is the Alentejo, an arid region on the border with Spain, fought over for centuries. The 17th century was decisive for Portuguese nationhood. A key place at this time was the town of Elvas. It still has some of the best preserved fortifications in Europe. In 1580, Portugal had lost its sovereignty and become just another province of Spain. Historian João Paiva explains. Sempre houve um interesse dos espanhóis em unificar a Península Ibérica sob o controle de um único rei, de um único poder político centralizado. E havia várias culturas no contexto peninsular que tinham identidade própria e que se queriam manter independentes. Portugal era uma delas. In 1640, Portugal declared independence, but the Spanish weren't giving up this land without a fight.
War followed. Things came to a head in 1659 when Elvas was besieged by 20,000 Spanish soldiers. The town's garrison of 11,000 had been reduced to a mere 1,000 by plague. If Elvas fell now, the road to Lisbon would be wide open. Os líderes militares portugueses lançaram um exército na ajuda que rapidamente envolveu as tropas espanholas, que já estavam cansadas de um cerco que se prolongava também há algum tempo e que foram apanhadas. Portanto, quase que se pode dizer que é uma viragem decisiva no conflito da Guerra da Restauração. The defense of Elvas was a shock to Spanish ambitions, and 9 years later, Spain finally recognized Portuguese independence. O castelo está aberto hoje? Claro, o castelo está aberto todos os dias. O castelo está aberto hoje? Is the castle open today? Claro, o castelo está aberto todos os dias. Of course, the castle's open every day. Desculpe. Sim? O castelo está aberto hoje? Claro, o castelo está aberto todos os dias. Onde fica, por favor? O senhor segue em frente, atravessa o Largo de Santa Clara, vira à direita. Não é longe daqui. Muito obrigado. De nada, bom dia. Bom dia. O senhor segue em frente, carry straight on, atravessa o Largo de Santa Clara, cross the square of Santa Clara, vira à direita, turn right. There are many other hilltop towns in the Alentejo which have come to symbolize the drive for Portuguese independence. Perhaps most impressive of all is Marvão. At the far end of the village, blending into the sharp slopes of the Serra, is Marvão Castle. Sabe a que horas fecha? Do you know what time it closes? O castelo fecha às 8 horas. The castle closes at 8 o'clock. Desculpe, senhora, o castelo está aberto hoje? Sim, sim, está aberto. E sabe a que horas fecha? O castelo fecha às 8 horas. Vamos sempre em frente? Sim, sim, sempre em frente, passando o jardim à esquerda. Muito obrigada. Adeus, boa tarde. Above all, Marvão is known as an extraordinary, peaceful place, a reminder of a bygone age. É um ambiente calmo, sossegado, onde se conseguem ouvir o barulho dos passarinhos. A maravilha é simples, traduz-se no silêncio, na tranquilidade que se vive nesta vila. O conjunto de Marvão em si é ele belíssimo, maravilhosa paisagem que não dá para cansar a nossa vista.